Oi, pessoal! Estamos aqui iniciando o terceiro episódio do podcast de Arquitetura e Urbanismo Entre Linhas e Planos. E hoje estamos recebendo aqui a docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, Patrícia Cruz, que vai falar um pouco para a gente sobre o projeto centrado no usuário, o papel do arquiteto no projeto de interiores. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Eliane. É um prazer estar aqui nesse momento, né? Estreando esse podcast, né? Nos primeiros episódios, poder contribuir mais uma vez com o curso de Arquitetura e Urbanismo do Unifip e poder reverberar mais, né, ao mundo um pouco da nossa profissão e da nossa atuação. Então, seja muito bem-vinda, né, mais uma vez. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua experiência. Então, fala aí um pouco pra gente de como foi essa jornada, né, de arquiteto e urbanista na sua vida. Então, eu sou graduada pela UFPB, né? Depois da graduação. Já nos processos finais de graduação, eu já entrei numa especialização, ainda não tinha nem concluído o curso, né? Mas fui antevendo essa oportunidade, né? Então, terminei minha primeira especialização. Terminando a primeira especialização, eu já estava iniciando o mestrado também pelo UFPB, no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo de lá. Em seguida a isso, iniciei, né, na docência aqui no Unifip. Esse translado aí, Patos, João Pessoa, Patos, né? Depois disso, no período da pandemia, eu estava fazendo uma outra pós-graduação voltada à gestão de escritórios de arquitetura e design, né? Era na modalidade EAD. Depois disso, iniciei e estou concluindo uma última especialização agora, voltada a um nicho que eu não conhecia, né, não tinha muito aprofundamento, mas até o ensino, a docência, me direcionou um pouco para essa vertente, que eu ministrei já disciplinas na área de materiais e técnicas construtivas, então isso me direcionou um pouco o olhar para a questão das patologias das edificações, né, então foi uma outra coisa que me chamou a atenção e aí eu estou concluindo no processo de finalização dessa terceira especialização, que é de patologias das construções, voltadas a diagnósticos e tratamentos. É uma área, assim, um tanto de arquitetura, engenharia civil, né? É um campo de atuação novo, que tem muito nicho e que pode ser suprido tanto por arquitetos e engenheiros. Além disso, né, tenho experiência em alguns projetos, principalmente projetos de interiores, já fui arquiteta de shoppings em João Pessoa, então é um nicho também um pouco diferente. Estou na instituição, né, desde 2016, tendo a oportunidade de lecionar várias disciplinas, mas principalmente voltadas aos eixos de teoria e história, trabalho de conclusão de curso, projeto de interiores com você, né, no momento. Estive também à frente da coordenação do curso, né, ao longo dos últimos 6 anos, né, o que me deu uma grande... um grande respaldo, uma grande bagagem, me fez crescer muito, aprender muito. E, assim, de um modo geral é isso, mas querendo saber mais, convido a convidar muito a olhar mais o envolvido, lápis. né? E o que eu pude perceber é que você nunca parou, né? Então, vem aí num conhecimento continuado desde a sua graduação. E eu acho que é um ponto muito importante, né? E é algo que eu sempre digo, assim, aos meninos durante a graduação, né? Que você, para ser um bom profissional, você sempre vai estar sendo estudante, né? Você nunca vai deixar de ser estudante, porque você precisa sempre estar se reciclando, né? Conhecendo o que tem de novo. E quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você pode oferecer ao seu cliente, né? Ao indivíduo final dentro desse processo. Então, você tem a oportunidade de promover um produto mais qualificado na medida em que você continua estudando e se aprimorando, né? Conhecimento nunca é demais, Nunca, né? Então, né? é importante que a gente ressalte isso aqui, que quanto mais conhecimento a gente tem, mais que continue buscando, né? E aí, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre o tema, né, do podcast de hoje, que é o projeto centrado no usuário. Então, na sua opinião, qual é o papel do arquiteto ao projetar, né, fazer a elaboração de um projeto de interiores centrado no usuário daquele espaço? Como é que geralmente você pensa? Como é que isso acontece?
Na verdade, assim, um bom projeto, ele sempre vai ser centrado no usuário, né? A gente pode começar já falando isso. Porque a gente não tem aquela história da gente tentar replicar um projeto, tentar adaptar, né? Cada usuário, ele tem suas características individuais e particulares, né? Tem as suas necessidades individuais, tem as suas expectativas, né? Que são muito específicas de cada um, né? Sim. Então, mesmo que seja um mesmo projeto, mas se for para mim, vai ser de uma forma, se for para você, vai ser de outra forma, se for para quem está assistindo a gente, vai ser de uma outra forma, né? Cada um vai ter as suas necessidades específicas, vai ter a sua bagagem, né, pessoal, que isso também interfere nas necessidades daquela pessoa, né? Então, é essencial que o projeto, independente se é um projeto arquitetônico, se é um projeto de interiores, que ele seja centrado no usuário, né? Isso independente de ser um projeto particular, né, ou um projeto que ele tem um caráter mais público, né? Quando a gente trata de um projeto que tem um caráter mais público, ele vai, não é que ele vai pensar em Eliane enquanto indivíduo, né? Mas vai pensar no público, por exemplo, a Eliane, mulher, né, da faixa nordestina, da faixa de 30 anos, né? E assim, vai entender aquela persona que a gente vai voltar o projeto a ela, né? Como a gente fala do público-alvo daquele espaço, exatamente. Né? E aí entender aonde esse espaço ele vai estar alocado, né? Porque se eu estou projetando um espaço, quer seja de interiores ou um projeto arquitetônico, em Patos ele vai ser diferente de um espaço que vai ser em João Pessoa, que vai ser diferente numa região sul do Brasil, que vai ser diferente se eu for fazer Nova Zelândia, né? Por exemplo. Verdade. Então, assim, entender o público, né? Entender a localidade, entender o que aquele investidor está querendo promover ao usuário a partir daquele espaço, né? Sim. Então, isso tudo está envolto dentro dessa contextualização aí de se tratar de um projeto centrado no usuário, né? E aí, qual o papel do arquiteto nesse dilema todo, né? O arquiteto, ele vai ser justamente o profissional qualificado, né, e direcionado para poder entender, né, a partir daquelas pessoas, qual é a demanda que elas têm e nisso traduzir para propostas tridimensionais, né? Então, sim, o profissional ele vai estar aí nessa sinuca, meio né? Termo, né? Fazendo aí essa intermediação. É uma profissão essencial e a gente brinca, né? Costuma brincar um pouquinho que a gente é um pouco psicólogo, né? nesse momento para a gente poder entender e poder traduzir, né? Porque verdade, nem sempre a pessoa dizendo A, ela quer dizer exatamente A, né? Às vezes às vezes certo? Então, essas nuances a gente tem que entender para poder traduzir e poder alcançar mais rapidamente, alcançar de uma maneira mais assertiva, né, aquilo que o usuário necessita e pra traduzir espaço, na proposta. Né? Exatamente. É quase aquela questão de interpretar, né? Sobre a gente conseguir interpretar, na verdade, o que o cliente deseja e o que ele necessita para poder, né, conseguir alcançar o objetivo ali central do projeto. Isso. Né? E aí, falando sobre essa questão do cliente, geralmente, como é que você consegue trazer, né, o cliente ou o usuário para dentro do seu projeto? Né? Como é que ele faz parte desse processo? Tem uma etapa, né, que a gente costuma dizer no desenvolvimento projetual que é essencial, né, no processo, na tramitação de desenvolvimento de projeto, que é o briefing, né, que os nossos alunos, com certeza, né, vocês que estão aí assistindo, já estão com isso martelado na cabeça, porque é algo, né, que se trabalha do primeiro projeto ao último dentro do curso, né, e o briefing nada mais é, para os leigos, né, que estão nos vendo e nos ouvindo, nada mais é do que uma série de perguntas que vão nortear, né, justamente o projeto. A partir dessas perguntas, a gente vai entender o que é que o cliente espera, né, do projeto, do espaço, e vai poder começar a construir essa imagem juntamente com o cliente. Um briefing bem feito, né, ele vai ser essencial para o desenvolvimento do projeto, porque ele vai sanar as lacunas, né, ou ele vai diminuir a incidência dessas lacunas, dessas dúvidas, né, ao longo do desenvolvimento do projeto, e vai ajudar a direcionar a proposta que o profissional vai desenvolver. Né? E, por outro lado, um briefing mal feito e mal esboçado e mal desenhado vai deixar uma série de dúvidas e questionamentos que isso vai fazer com que o profissional, de duas
duas uma, né? Ou ele direcione a proposta de uma maneira equivocada, e aí ele vai perder tempo, vai perder trabalho, né? Vai ter retrabalho no desenvolvimento do projeto. Ou ele vai ter que estar lá aperreando o cliente, faltou uma coisa aqui que eu precisava saber, como é que você quer com relação a isso, né? E isso não é interessante no processo projetual, né? Porque demora mais, você cria uma expectativa no cliente, pode frustrar o cliente, né? Porque, aquele arquiteto está sempre me ligando, me perguntando, né? Ou faz uma proposta que não é exatamente aquilo que eu esperava do espaço. Então, o briefing é uma ferramenta e uma etapa, né? Dentro desse processo projetual que é essencial estar bem desenvolvida, bem estruturada, e aí isso você, enquanto estudante, né, que ainda está nesse processo de aprendizado, é algo que você pode, ao longo da sua graduação, fazer um Google Formzinho, né? Hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas, um Google Forms para ir te norteando, né? Pode ir criando esse briefing à medida que você, de maneira mutável. Vai entendendo, né? Vai entendendo as necessidades que vão aparecendo. Exatamente. E assim, você vai amadurecendo ao longo da graduação. Então, o briefing que você começou a criar no P1 não vai ser o mesmo briefing que você vai criar no P5, no P8, no P10. E aí você já sai da graduação com essa ferramenta super maturada, né? Porque ela já passou durante o período da sua graduação inteira desenvolvendo, né? Aprimorando. Sendo construída, né? Então, já sai com uma ferramenta amarrada, redonda, né? Sim. Digamos assim, que vai te auxiliar nesse primeiro momento de contato, de desenvolvimento projetual. É importante porque é algo que a gente utiliza na nossa vida profissional, sim, com né? certeza. Então, a gente começa a ver isso desde o início da graduação e é algo que a gente bate na tecla, né, várias vezes para os nossos alunos, mas para que todos entendam a importância dessa concepção e dessa etapa de projeto, não só nas atividades desenvolvidas ao longo do curso, né, mas é uma ferramenta, é um processo que precisa ser passado, né, ali quando você está elaborando qualquer projeto. Sim, né? Isso vai estar no seu métier do dia a dia do escritório. Sim. E não quer dizer, e aí até aproveitando essa deixa, né, não quer dizer que o briefing que você fechou, que durante a graduação você achou que está amarrado, não quer dizer que não haja necessidade futura de você fazer de revisitar esse documento, né? Não quer dizer que o mesmo briefing que você vai ter para um cliente, para um nicho que você busca atuar, voltado, por exemplo, a ambientes residenciais unifamiliares. Não quer dizer que o mesmo briefing que você desenvolveu para esse público vai ser o mesmo briefing que você vai utilizar num cliente corporativo, né? Então, a adequação do briefing voltado aos nichos nos quais você pretende atuar enquanto profissional também é muito importante, né? Sim. Então, isso é um dos documentos que a gente sugere e indica que se tenha na atuação profissional, e você vê que um documento a gente já vai falando aí da possibilidade de vertentes dele, né, e aprimoramentos dependendo dos nichos, N nichos profissionais que você vai atuar no mercado. É verdade, porque volta mais uma vez para a questão central que é o usuário, Exatamente. né? Então, o foco ali é o usuário, então o brief tem que estar totalmente alinhado a ele. E aí o seu usuário, né, o usuário do projeto, ele depende da tipologia de projeto, né? Justamente essa questão. E aí, falando um pouco, né, já sobre essa tipologia de projeto, sobre a questão de que todas elas vão envolver ali a questão do briefing, né? Eu acredito que cada tipo de projeto também, ele vai envolver o usuário e ele vai envolver tendências, né? Ele vai envolver um estilo, mas como é que essas tendências de design, de arquitetura, elas aparecem no projeto através do usuário? Né? Como é que isso pode ser inserido ou isso pode fazer parte do processo de projeto? A gente já começou essa nossa conversa falando da importância do profissional estar sempre se aprimorando, né? Sim. E continuando os estudos e tudo mais. Quando a gente fala de atuação mercadológica também, a gente fala do profissional estar antenado e ciente de tudo aquilo que o mercado vem oferecendo, né? Hoje em dia, acho que há um mês atrás aí, a gente viu todos os arquitetos, quase todos os arquitetos que a gente segue, né, imersos na Expo Revestir, né? Então, a Expo Revestir é uma das feiras, né, voltada especificamente para a área de revestimentos, né, acabamentos, materiais. É um dos carros-chefes quando a gente fala de eventos no Brasil, né?
E é só um dos exemplos, né? A gente tem as casas cor, né? Tem eventos, a Feira de Milão, enfim. E em escalas mundiais a gente tem essas possibilidades de atuação. É importante que o profissional ele esteja ciente e sabendo do que está acontecendo nessas feiras. Mas eu não tive a oportunidade de ir, né? Ou, Patrícia, eu sou estudante, estou no meio do período, né? Né? Vocês que não faltaram a aula para poder participar da Expo Revestir, por exemplo. Mas hoje a gente não precisa, claro que é maravilhoso, uma oportunidade fantástica estar dentro desses eventos, né? Mas a gente não precisa... o conhecimento que é entregue nesses eventos, ele não fica... recluso só ao momento do evento, né? Então, hoje a gente tem as redes sociais, né? Tem os sites das marcas. Então, cabe a vocês, né, também, estarem em busca desse conhecimento, né? De saber o que é que está acontecendo nesses eventos todos, né? E aí, isso de um modo geral, né? Como incluir, você me pergunta, como incluir essas tendências e estilos na elaboração dessas propostas projetuais? Primeiramente, entender o cliente, né? E aí, novamente, a gente retoma para essa questão do projeto centrado no usuário. Por quê? O cliente que é, por exemplo, um popstar, né? Ele não vai ter o mesmo perfil de gostos, de necessidades de uma família tradicional, certo? Então, que tendências e que estilos aplicar para cada um deles, né? Então, é importante entender o cliente nesse sentido para saber até que ponto propor, né, para nossas propostas elas serem assertivas nesse sentido também. E aí, vale a gente pontuar também duas coisas. Estilo e tendência são duas coisas distintas, né? Sim. O estilo, a gente tem, por exemplo, o estilo minimalista, o estilo maximalista, né? São orientações, digamos assim, mais gerais, né, e mais consolidadas que estão vinculadas a uma ideia de espaço, a uma ideia de proposta. A tendência, por outro lado, é uma coisa mais volátil, né? Sim. Então, as tendências de revestimento da Expo Revestir de 2025 não necessariamente serão as mesmas tendências de revestimento da Expo Revestir de 2026. Sim. Senão, não haveria nem a necessidade de ter esses eventos anualmente, sim, né? A gente teria aí a cada 5, 10 anos se fossem para mudar. Se fosse necessário, né? Então, a tendência ela é uma coisa mais volátil. Ela vem com toda, mas ela não necessariamente ela perpetua por um período de tempo muito grande. Então, entender o teu usuário, né? Entender essa diferenciação entre estilo e tendência, nesse sentido. E aí a gente voltando para aquele exemplo do cliente popstar. O cliente popstar ele vai ter a necessidade no ambiente dele de ter uma proposta antenada, né? Com aquilo que está no auge. No momento, né? O que é o do momento. Exatamente. Então, talvez incorporar as tendências na proposta do teu cliente popstar vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais escancarado, eu até diria, né? Mais explícito. Sim. E provavelmente esse cliente popstar, já que ele é um popstar, né? O nosso cliente imaginário, ele vai ter um recurso que ele vai ter muito mais renda, mais, né, mais capital, capital, né? Para investir nisso. Sim. Então, se o meu cliente quer lá um sofá, né, com puffs, numa cor vermelha, bordô, certo? O sofá ele é um elemento pesado visualmente, né, na composição do ambiente. Então, ele vai ter um impacto significativo na composição da imagem daquele espaço. Sim. Mas o meu cliente popstar, ele cansou desse sofá, passou a tendência, trocar, ele vai trocar, né? Diferente do meu cliente lá, da senhorinha, né? Do senhor que tem uma renda mais restrita, que pensa fazer um projeto de um ambiente que vai durar aí até a velhice, né? Sim. Então, se você quer incorporar e se eles dão abertura para incorporar algum tipo de tendência, que seja uma tendência mais pontual, né? Que seja uma tendência aplicada em algum tipo de elemento na composição daquele espaço que ele seja mais fácil de ser trocado, caso haja necessidade. Então, por exemplo... E não de maneira generalizada, né? Exatamente, né? Aí, por isso que a gente retoma a discussão. Precisa eu entender o perfil do meu cliente para saber até que ponto eu vou conseguir incorporar aí essas tendências, né? Ou se eu preciso ser mais ponderada, né? Enfim, isso vai depender muito de N fatores. Cliente, recursos, né?
E aí a gente tem que ponderar isso. E até mesmo a assinatura do profissional. Porque a gente, enquanto profissional, obviamente, isso é implícito, certo, gente? Na vida profissional de vocês. Óbvio que o primeiro ponto a ser agregado, a ser valorizado, é agradar o cliente, né? Claro que isso sem confrontar normativas, sem fazer propostas que sejam impossíveis de serem aplicadas, mas agradar o gosto pessoal do cliente. Mas, por outro lado, você fica querendo, principalmente quando você está construindo uma assinatura, né, construindo uma carreira profissional, né, você quer também deixar a sua marca, né, por mais que seja sutil, delicada, mas assim, para que daqui a 5 anos, por exemplo, as pessoas saibam, aquele projeto foi feito por fulano de tal. Tem o traço dele ali, né? Bem identidade, nítido. Né? A identidade, Mas a gente tem que ponderar, né? Sim. Isso. Ponderar isso tudo. Todas essas dimensões que a gente vem falando. Eu acho que são vários fatores, né? Que vão estar ali influenciando e é que a gente tem que manter um equilíbrio. Né? Então, precisa equilibrar o gosto do cliente, as nossas normativas, o nosso estilo, né? Enfim, a nossa identidade, enfim, eu acho que é um equilíbrio para ser aí aplicado em todo e qualquer projeto, que eu acredito que é dessa forma que nós conseguimos ter um projeto que atenda a necessidade, que seja confortável, que seja seguro, que seja ergonomicamente, né, também ali confortável ao cliente e que de toda forma tenha traços, né, de estética, tenha os nossos próprios elementos de identificação. Então, eu acho que essa parte de tentar equilibrar todos esses fatores, né? Isso. E por isso que um projeto não é só fazer um desenho, né? Eu acho que são muitos são muitas variáveis, né? Muitos fatores que a gente tem que compilar tudo para poder propor algo que seja viável, né? Então, acho que vale a gente desmistificar um pouco também isso que muitas vezes está, assim, bem martelado, bem enraizado cabeça, né? Na cabeça da população, de modo geral. Nunca é só fazer um desenho, né? É muito mais do que isso, né? Com certeza. É projetar para pessoas e centrado no usuário, né? Nas pessoas, na necessidade delas. E aí, com isso, a gente consegue promover, assim, uma qualidade de vida para os indivíduos, né? Para os usuários daquele espaço que retornam muito mais do que questões financeiras para nós enquanto profissionais, né? A gente vê que a gente pode mudar a vida daquela pessoa, que a gente pode promover uma qualidade de vida, ter saúde, né? Até, acho que as pessoas muitas vezes não têm noção, assim, do poder que a arquitetura, né? Do poder do projeto de interiores tem na vida da pessoa. E aí, voltado também um pouco ainda em questão de conforto, né, em questão de qualidade de vida, a gente tem um conceito na arquitetura, né, e no design de interiores que é extremamente importante para que isso aconteça, que é a ergonomia. Né? Então, aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ergonomia, ela aplicada no projeto de interiores e a importância dela para os nossos alunos estarem ali já aprendendo desde o início do curso. Os nossos alunos, eles já têm contato com a ergonomia, a antropometria, né, desde as disciplinas de conforto, né, ambiental. E é algo que vocês precisam, né, dominar. Não é que a gente costuma muito dizer isso em sala, né? Que ninguém precisa estar gravando, memorizando medidas antropométricas, né? Mas a ergonomia e a antropometria é essencial dentro desse contexto, porque são as duas ciências que vão dar respaldo para a gente, né, para que a gente possa, de fato, projetar para o indivíduo, né? E aí, mais uma vez, a gente fala de públicos, por quê? Se a gente propõe algo para um público infantil, por exemplo, né, a gente tem uma antropometria voltada ao público infantil, que é a antropometria, né, gente? Para quem não sabe, é a ciência que estuda as medidas do corpo humano, né? Então, obviamente, uma criança não tem as mesmas medidas de um adulto, né? Sim. Então, entender isso vai fazer com que você faça o mobiliário, disponha dos móveis dentro de um ambiente de maneira que ele se torne, de fato, passível de ser utilizado por aquele público específico, né? Quando a gente fala de crianças, hoje em dia mesmo, a gente vê com muita frequência aquelas mesinhas de altura regulável, né? Porque a criança, ao mesmo tempo que tem essas medidas específicas, à medida em que ela vai crescendo, a gente tem um mobiliário que acompanha esse crescimento dela, né? Então, favorece, né, o uso do mobiliário por mais tempo, né, e de maneira adequada. Da mesma forma, se um adulto fosse utilizar dessa mesma mesa, não se sentiria confortável, não seria ergonômico, né? Que é o que a gente trata. Então,
que é justamente a questão das medidas do adulto, né, não serem condizentes com a medida da criança. Então, a importância de se entender essas medidas. Então, quando a gente diz, vamos fazer uma mesa, mas a mesa vai ter que altura. Tem algumas medidas que a gente vai gravando, né, pela própria vivência, uso, né? Mas aí a altura da mesa vai ter por volta de 75, 78 centímetros. Então, o que é que isso repercute, né, se a gente fizer um projeto de uma mesa de 85 centímetros, por exemplo, 90, né? O usuário, ele não vai se sentir confortável ao se utilizar daquele mobiliário, né? Ou se a gente coloca uma mesa muito próxima à parede, e aí eu tenho uma mesa de 3 lugares, 4 lugares, só que ela está tão próxima à parede que a pessoa não consegue chegar ao lugar, né? Então, saber essas medidas, saber esses dimensionamentos mínimos, né? É essencial, primordial, não só nos projetos de início da carreira, do início das disciplinas projetuais do curso, mas durante toda a sua atuação profissional, do primeiro dia ao último. Ao último, é verdade. Até a sua aposentadoria, porque, assim, é essencial. E o não cumprimento dessas medidas compromete a qualidade do projeto, e aí tudo aquilo que a gente vinha falando de coisas positivas e boas, né? Se perde, né? E pode gerar problemas jurídicos, né? Porque se for comprovado que o seu projeto é quem estava errado, né? Que você se utilizou de medidas erradas, que inviabilizaram o uso do espaço, a gente sabe que muitas vezes um projeto, ele é resultado de uma economia de renda de uma vida inteira, né? Então, imagina que nível de frustração você promoveria, né, ao usuário. Vai ter, verdade. Porque à medida que essas medidas elas podem não ser seguidas, né? À medida que o profissional ele não segue, não respeita, ele pode estar comprometendo a funcionalidade daquele espaço, né? Que é uma das tríades, né? Digamos assim, do desenvolvimento de propostas projetuais. Sim. Funcionalidade, estética, né? Ergonomia, enfim. Quando a gente fala de profissional arquiteto e urbanista, está longe a gente falar de um profissional que vai só focado na estética, né? A gente sabe que, além da estética, existem N outros fatores que são tão importantes quanto. Precisam ser preservados, precisam estar presentes no projeto, né? Para que ele realmente venha a atender a necessidade das pessoas. Então, realmente, eu gosto de desmistificar, né? Que a arquitetura, ela é só para ser bonita, né? Então, é muito mais. Então, ela também né? Ela também tem os seus traços de estética, enfim, mas ela vai muito além. Ela vai para trazer para as pessoas, para o usuário, realmente qualidade de vida, conforto, bem-estar, segurança. Então, essa parte da ergonomia, eu acho que ela vem trazer para a gente justamente todo esse respaldo e todas essas informações para que a gente consiga propor, né, um melhor funcionamento, um melhor conforto, uma maior segurança para os usuários daqueles espaços, né? Então, eu acho que isso fecha muito bem a ideia central de pensar no usuário, né? Pensar na necessidade das pessoas naquele espaço. Hoje é o episódio de Desmistificando a Arquitetura, certo? A arquitetura não é só um desenho. Não é. Né? Não é só beleza. Não é só beleza, boniteza, como o pessoal fala. Não é também, certo? E aí, falando um pouco ainda, né, sobre essa questão de interiores, falando sobre o usuário, quais são os maiores desafios que você enfrenta pensando dessa forma, né, no projeto centrado no usuário? Então, quais são os limites a serem superados, assim, na sua experiência? O que é que você tem para relatar para a gente? Olha, primeiro, às vezes a gente recebe clientes, né, que querem muito, mas tem muito pouco espaço. Ou querem design de alta eficiência, de alto valor estético, mas não tem o recurso para investir, né? Sim. Então, conciliar essa questão da funcionalidade com a questão da verba, né? Com o quanto o cliente está disposto a investir naquele projeto, né? Associar tudo isso, eu acho que é uma grande dificuldade, não só para mim, mas para os profissionais de um modo geral, né? E nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado também para realizar propostas que estejam condizentes com aquela realidade do seu cliente final, né? Porque é um grande
uma grande possibilidade de frustração, né, que você pode gerar no cliente quando você propõe algo que não será tangível para ele, né? Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Aquela questão de ele não conseguir alcançar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando estamos ali propondo algo que não esteja ao alcance, né? Então, às vezes, ele não vai conseguir obter aquele nível, né? Você só mostrou o que ele não pode, né? Aí realmente complicado. fica difícil, né? Então, assim, mais uma vez, a importância da gente entender quem é o nosso cliente, né? Então, entender quem é todas as informações necessárias ali sobre o que é que ele deseja, sobre o que é que ele planeja executar naquele espaço, né? Sobre a questão de orçamento também. É algo que também é essencial que esteja no briefing, né? Porque isso não é uma coisa que é para ser escondida, né? Para estar embaixo do tapete. Nenhum. É para estar escancarada mesmo, porque é um norteador. A gente não pode fingir que é algo que vocês, durante a graduação, não tem esse tipo de problema, né, gente? Porque, por exemplo, em Interiores 1, a gente diz que fiquem à vontade, criem o cliente não tem ideal. Limite, né? O céu é o limite do teto de investimento, né? Mas na vida real, né? Isso é algo, e assim, que tem um peso significativo. Não, é inevitável a gente pensar diferente, né? Assim como a questão também das próprias tendências, né? Não é todo cliente que vai gostar de seguir uma tendência. Sim. Então, às vezes, o cliente vai chegar pra gente e ele vai querer um projeto que realmente dure ali anos e ele não se sinta ultrapassado. Seja mais clássico, né? Atemporal, temporalidade, né? Exatamente. É uma palavra, assim, que é muito recorrente nas demandas, né, dos clientes. E, ao mesmo tempo, ter cuidado porque às vezes a pessoa tem em mente aquela casa de capa de revista, né? Mas hoje em dia já se vê isso de uma outra forma, da personalização do ambiente, né? Porque uma casa de capa de revista pode ser minha, pode ser sua, pode ser de A, B, C, D, né? Mas não tem a cara de que é minha, né? E eu acho que depois da pandemia a gente aprendeu muito com isso, porque as pessoas antes da pandemia não tinham tempo de ficar em casa, né? Durante a pandemia foram obrigadas a permanecer em casa, né? E aí começaram a perceber a necessidade de que a casa precisa refletir quem você é, né? E aí olha a complexidade, gente, da nossa função. Refletir, né, a pessoa que está ali me contratando enquanto profissional, né? Uma pessoa que não necessariamente eu tenho um vínculo afetivo. Não conheço, que eu tenho, muitas vezes nem conheço. Estou conhecendo agora durante esse processo, né? Então, assim, é mais um cuidado que a gente tem que ter. É mais uma vez aquela questão de interpretar, né? Ler nas entrelinhas. Ter uma escutativa, né? Atenciosa, né? Para poder entender qual é a real necessidade do cliente. E às vezes nem ele sabe, né? Mas aí a gente vai ter que... Eu acho que é o maior desafio, né? Porque às vezes até a gente consegue realizar a reunião de briefing, a gente consegue passar as perguntas, o cliente às vezes responde, tem uns que nem sabem responder, né? Assim, a questão de não ter na cabeça muito claro o que ele deseja, né? Então, também existe esse tipo de cliente, né? Que não necessariamente vai saber o que ele deseja. E aí está na nossa missão conseguir, né, identificar, não só através do questionário, o desejo dele, a necessidade dele, às vezes está em outras palavras, né, em características mesmo dessa pessoa, né, da própria personalidade dela, e cabe a gente conseguir extrair essas informações para trazer para o nosso projeto. Por isso que o curso de arquitetura, muitas vezes as pessoas perguntam, é um curso de exatas, é um curso de humanas, né? Tá no meio termo, né? Porque a gente tem muito, o nosso curso tem muito isso de ser um curso com um caráter de humanas muito forte, né? Sim. Porque não adianta a gente ter o conhecimento técnico se não souber entender e interpretar a pessoa, né? Sim, verdade. E aí, quando a gente fala no usuário, eu acho que existem duas palavras que não podem faltar, né? Quando a gente fala em usuário, em necessidades, em entender, que é a questão da inclusão e a questão da acessibilidade, né? E aí você, enquanto arquiteta do Naim, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência e como você traz isso também para os seus projetos.
Então, além do breve currículo, né, que eu falei no início, também tenho aqui na instituição a função de ser membro do Núcleo de Inclusão, né, o NAIM, do Unifip, e sou a arquiteta responsável pelo núcleo, né, e aí isso ao longo da minha atuação mais recente me fez direcionar o olhar com mais cuidado, né, mais atenção à acessibilidade, né, a gente tem a normativa, né, o carro-chefe, que é a norma de acessibilidade, a 9050, né, mas ela não é assim exigência que ela seja seguida à risca quando a gente trata de projetos que sejam mais pessoais, né? Tanto é que tem até um adendo na própria RRT do CAL, né? Que Sim. A gente diz que se aquele projeto for pessoal, particular, não é uma coisa exigida. Mas quando a gente fala de ambientes públicos, coletivos, né? É algo que a gente tem que olhar com muita atenção. Né? E aí eu costumo dizer que o ambiente é quem tem que estar adaptado às pessoas, né? E não as pessoas terem que se adaptar ao ambiente, né? Um ambiente bem projetado, bem desenhado, ele vai considerar como uma das diretrizes, né? Só mais um fator que a gente precisa, né? analisar na hora de projetar, que é a questão da acessibilidade. Então, pensar espaços destinados a pessoas em cadeira de rodas, que aquelas pessoas elas possam ter autonomia, né, no espaço, porque não tem coisa pior do que você precisar de outra pessoa para você se deslocar, para você utilizar de um mobiliário, enfim, né, um espaço bem projetado, ele vai suprir todas essas demandas, né, e entender que o espaço, ele tem a capacidade, né, vários estudos indicam isso, inclusive tem um estudo que eu li recentemente, não sei se foi de Harvard, mas que ele pontua que o ambiente de interiores, ele pode aumentar em até 30% o nível de produtividade e bem-estar de indivíduos naquele espaço, né? Então, assim, para vocês verem como é importante, né? Independente do nicho, né? Mas a gente tem que se nortear nessas normativas, né? A acessibilidade e a inclusão não é algo fácil de acontecer, né? Mas os espaços, eles precisam estar aptos a receber qualquer tipo de pessoa, né? Que isso é o desenho universal. Sim. É um carro-chefe também que a gente tem na nossa atuação enquanto profissional. E aí o NAIM, ele tem me dado a possibilidade de colocar isso em prática de uma maneira bem incisiva e enfática, sabe? Eu tenho aprendido muito, tenho crescido e aprimorado enquanto profissional de uma maneira bem enriquecedora. É uma experiência bem válida. E aí é mais uma vez que a gente trabalha pensando nas características, né, dos nossos clientes, em cada necessidade deles, né, entender realmente o que é que ele pretende fazer enquanto atividade naqueles espaços. E é uma questão também da gente saber ser sensível, né, às necessidades das pessoas, né? Então, acho que inclusão, quando a gente fala sobre o termo inclusão, é sobre isso, né? Sobre a gente criar espaço que não gere nenhum tipo de barreira, né? Nem barreira física, nem psicológica. E que todos os usuários consigam acessá-lo de uma maneira inclusiva, né? De uma maneira, digamos, igualitária para todos, né? Equitativa, exatamente. Porque a gente precisa, é aquilo, o usuário ele está no centro de tudo, né? Sim. Na parte de projeto, quando a gente vai fazer um projeto, e é um projeto bem feito, né? E nesse sentido, quando a gente fala de espaços coletivos, colaborativos, né? Corporativos, como é o caso da instituição, eu não vou projetar para o funcionário A, né? Ou para o aluno B, né? Ou para o colaborador C. Eu vou projetar de maneira que A, B, C, D, E, F, G, até Z possa se utilizar desse espaço. Verdade, né? Sim. De todos terem a vivência e a experiência de se utilizar daquele espaço de maneira o mais equitativa possível. E aí, pessoal, nós estamos chegando ao fim, né? Já? É tão bom que passa rápido, né? De mais um episódio. E aí, Patrícia, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, né? Você ter aceitado o nosso convite para vir e participar e deixar tanto conhecimento, né? Para quem vai assistir esse podcast, para quem vai ouvir também. E aí, eu queria que você deixasse uma dica aí, né? Para os profissionais, para os nossos alunos também, diante de tantas características e tantos elementos que nós falamos aqui hoje, como conciliar, se fosse para dar uma dica de ouro, assim, como conciliar tudo isso num projeto de interiores, como é que você consegue, né, fazer tudo isso e ainda assim conseguir realmente atender todas essas demandas, né, todas essas características?
Eu acho que, primeiramente, seja humano, né? E saiba que você está projetando para pessoas, né? Eu acho que isso é um aprendizado, assim, para a sua vida profissional inteira, né? Mantenha-se atualizado, né? E alinhado com o que o mercado oferece, né? E é isso, eu acho que nenhuma profissão vai ser só tecnicidade, né? Vai ser um atrelar aí de uma visão humana, de amor à profissão, né? De aproveitar as oportunidades, né? Se utilizem de todas as oportunidades que vocês tiverem de conhecimento, né? Então, esse podcast é mais uma ferramenta, né? E aproveitem o período de graduação de vocês, né? Para vocês sugarem aí, absorverem tudo que vocês puderem dos professores, né? De todos que estão aí à disponibilidade para contribuir com essa formação de vocês. Então, verdade. É isso. Pois muito obrigada, Patrícia. Ficamos por aqui, pessoal, com esse nosso terceiro episódio de Projeto Centrado no Usuário. Quem quiser conferir, em breve será lançado, né, no Instagram do curso, @Arquitetura e Urbanismo Unifip, e também no YouTube, no canal oficial da Unifip. Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.